Ei, 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 ei. Hello, everybody. Tira o mute aí do seu microfone para você falar oi para mim, uai. Como assim? Olá, professora! Oi, João. Você acha que eu E aí, esqueci de professora? você, mas eu não esqueci. Oi, Vitor. Você Oi, explicou lá, Vitor, o que você prof. faz? Jaya. Passando, te orientei lá na plataforma. Oi, Vitor. Oi? Você recebeu meu recadinho? Explicou Sim, lá sim, tudo sim. direitinho? Então tá bom. Oi, Arthur. O que você está conversando aí? Oi, prof. Jaya. Tudo jóia, graças a Deus. Tá frio, né, gente? Eu tô até com a garganta ruim, mas eu Nossa, eu tô tô de congelando. meia. Eu moro no Eu gosto de apartamento frio. do terceiro andar. Tá tudo bem. Eu moro no apartamento do terceiro andar e o chão fica frio. A gente Ah, tá é? tentando chinelo e meia. Ai, meu Deus. Tô congelando. Quem mais tá por aí, gente? Dá as caras pra mim aí. Me mostra que vocês estão por aí. Oi, Arthur. Oi, Gigi. Cristiano. Deixa eu ver a cara de vocês aqui. O povo tá devagar hoje. Tá querendo mostrar a cara pra mim hoje, não. Ah, tem turma errada. Turma errada. Professora, por que a senhora... Por que que eu não chamei para o churrasco? Essa foi boa. Gente, teve churrasco aqui no final de semana, foi ótimo. Da próxima vez, quando a gente não tiver de quarentena mais, eu vou chamar todo mundo, tá? Pra gente fazer um samba de partido alto aqui no quintal da minha casa. Vocês vão adorar. Professora, eu fiz um chocolate quente cremosão. Manda pra mim, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. Olha o que que eu tenho aqui, ó. Água e só, e mais nada. Ai, ai. Socorro. Oi, Cristiano. Oi, Luiz Otávio. Pior tá eu, que nem com um copo d'água aqui eu tô perto. Gente, bebe água. Sério. Porque depois que eu tive cólica renal, eu não quero isso, eu não desejo isso nem pra ninguém, entendeu? Nem Não pode ficar desidratado, pô. exatamente, não pode ficar desidratado, não. Ah, aham, tá boa, João. Vou te entregar uma picanha aí. Pode deixar. Pode deixar que o dia que a entrega for do iFood, aí você vai receber uma picanha minha, Bebê diretamente cookie. daqui. Ai, ai. Gente, quem mais está por aí? Nossa, Arthur, arrasou. Muito bem. Só que eu vou ficar olhando. Se você estiver miguelando na aula, hein? Bom dia para quem entrou aí. A Rafaela. Bom dia, gente. Gente, hoje, à medida que vocês forem sentindo necessidade de ir me parando, tá? Pode ficar à vontade. Desmuta o microfone aí e vamos descer o bet. Eu adicionei mais uma pessoa aqui. Hoje tá devagar, o povo tá com frio. O povo tá com frio pra caramba. Mas enfim, eu vou deixando o pessoal entrar. Bom dia para quem já está por aí. A aula de hoje, gente, eu considero que é muito importante porque, primeiro, que vocês têm uma atividade para entregar
todo mundo de máscara, né? Deixa eu pegar a minha ali de florzinha para vocês verem. Vocês têm uma atividade para entregar dia 29, sexta-feira agora. E eu vou passar para vocês uma atividade surpresa para entregar dia 12. Coisa tranquila, coisa legal, tá, gente? Para vocês comporem um partido alto. Mas relaxa, tá tudo sob controle. Eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Só tô adiantando, passando o carro na frente dos bois. Mas, enfim, oi Rafa, oi Isabela, oi Maria Eduarda. Então, vamos lá. Quem quiser ir me parando no chat também. Guten Morgen! Ui! Nossa, Biguetes! Tipo assim, como você está? Ó, tá vendo? Tô arrasando no alemão. Da hora, mano. Que frio. Tá frio mesmo. Bom dia, professora. Bom dia, Samara. Dimitri, bom dia. Professora, se eu falasse como eu tô, você não acreditaria. Vixe, hashtag tenso. Eu tô com frio. Bom dia, que frio. Ok, então tá muito frio mesmo. Gente, vamos interagindo, tá? Vamos conversando durante essa aula aí, porque eu acredito que vai ser super bacana a gente entender um pouquinho sobre a história do Brasil através da música. O Partido Alto, gente, primeiramente, se a gente vai entender sobre o Partido Alto, a gente precisa ir lá para os primórdios do samba, porque o Partido Alto é um tipo de samba, beleza? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque hoje nós vamos ver uns trechos de um outro documentário que eu não passei, mas que eu vou estar passando agora com vocês, e durante esse momento a gente vai conversando. Qualquer coisa pode me parar, tá bom? Eu vou respondendo vocês à medida do possível. Gente, vocês estão vendo essa tela aqui que compartilhei? Fred Mercury, música do Nono C, mas não é isso aqui não. Obrigada, Arthur. É isso aqui. Vamos lá, então. Samba de partido alto. Para a gente entender o samba de partido alto, nós precisamos ir para a origem do samba, tá? Então, eu coloquei essa figura aqui de uma nega dançando com vestido de roda, por quê? Vocês vão entender que tem tudo a ver com o que eu vou explicar posteriormente. Deixa eu só adicionar o restante do pessoal aqui. Falei, é o frio, tá fazendo o povo ficar devagar. Bom dia, gente, para quem tá entrando por aí. Vocês quase que perdem o começo, mas não. Nós vamos começar aqui agora. Então, quando a gente fala de origem do samba, gente, é preciso entender que o canto e a dança, eles estão muito aliados, tá? Provavelmente por causa também da cultura afro, né? Que a gente traz essa herança tão grande aí dos... Calma aí, deixa eu só adicionar mais gente aí. Dos escravos. Vocês vão entender todas essas questões conforme eu for explicando melhor, tá? O samba deriva de um folguedo, dança com notável influência africana que emergiu da Bahia. O samba de roda, tá? Então, se a gente for pensar na origem do samba, primeiro a gente vai para o samba de roda, que é aquele samba palmado, dançado, tá? Onde as pessoas, as baianas, né, no caso, dançam, roda a saia e tudo mais. Depois disso, que por sua vez guarda semelhanças com o coco, dança de roda mais antiga surgida então na capitania de Pernambuco, com a influência dos batuques africanos. Prestem bem atenção nos batuques, tá? Porque os batuques também vão ser a origem do samba. E dos bailados indígenas, ou seja, mais uma mescla aí que a gente pode perceber. Apesar de ser, enquanto gênero musical, resultante de estruturas musicais europeias e africanas, miscigenação novamente, foi com os símbolos da cultura negra brasileira que o samba se alastrou por todo o território nacional, tornando-se uma das principais manifestações populares do Brasil.
Então, se a gente pensar em samba, gente, a gente pensa na história do Brasil. Por quê? Porque neste momento a gente vai ter a abolição da escravatura, a gente tem a criação daqueles cargos públicos que eu comentei com vocês no contexto do choro também. Se a gente for pensar, quem surgiu primeiro, choro ou samba? O chorinho surge ali na segunda metade do século XIX, 1850. Aí depois disso, no iniciozinho do século XX, surge o samba, tá? Tanto é que o Pixinguinha, ele compôs o quê? Chorinho e o que mais? Samba também, tá? Então, o Pixinguinha, ele foi um compositor que participou desses dois momentos, tá? Então, outra coisa que compensa a gente conversar aqui é sobre as tias baianas. O que são elas? Quem eram elas, né? Essas tias, elas saíam na maior parte das vezes da Bahia, porque elas foram perseguidas por conta da cultura afro, né, gente? Nós temos aí a grande presença do candomblé. E se hoje em dia, quando alguém fala que é do candomblé, já tem muita gente para olhar assim, imagina na época o que era para essas pessoas. Então, para continuar valorizando a cultura, eles faziam manifestações. Só um minutinho, gente, que meu gato está comendo agulha. Gerald! Aí vocês imaginam, eu aqui dando aula de boi e o gato tá rasgando minhas fotos e comendo agulha. Uma coisa difícil, gente, é uma coisa difícil. Posso nem... Isso é um animal vida louca. Vida louca, muito louca. Enfim, onde eu estava? Nas tias baianas. Então, gente, essas tias baianas são de extrema importância. Por quê? Porque elas vão ser outras figuras, além daqueles figurões, os chorões lá. Eu só estou utilizando os chorões só para fazer comparações naquilo que a gente já falou. Se vocês quiserem tomar nota nas coisas que eu estou falando, é super importante também, tá? Essas figuras vão ser super importantes porque essas tias, elas eram doceiras, na maioria das vezes elas vendiam quitutes e tudo mais, e também elas faziam essas reuniões em suas casas nos finais de semana, durante vários dias seguidos, assim também, para o povo resgatar um pouco da cultura, né? E aí elas são tão importantes que, no caso dessa que está aqui na foto, que é a Ticiata, nós vamos ter a criação do primeiro samba, tá? Que é o Pelo Telefone. Olha só, eu vou mostrar para vocês um pedacinho. Esse aqui é o Donga, tá? O compositor do primeiro samba, Pelo Telefone. Não esqueça, veio da Bahia, para o Rio. Samba Pelo Telefone, que é o primeiro samba. Tá todo mundo sambando, muito bonito, realmente. Tá gostando, Donga? Eu não tenho palavras. O Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado, em 1917, você ouve, ele tem características de machiste. Tem características do machiste também, que a gente tinha falado no choro. Pelo telefone, mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. A dança. Pela primeira composição dele, que foi registrado como a primeira composição do samba pelo telefone, tá? Oi, pode falar, Arthur? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Eles falam pelo telefone, é porque ele foi realmente gravado e exibido nos celulares tijolão da época ou
Porque Não. foi tipo televisão, esses trem. É, exatamente, um programa de TV. Nessa época não tinha basicamente nada. Mas aqui é um pouco depois, né? Um pouco depois dessa. Um pouco depois, não, muito depois, ele já estava recebendo uma premiação. Professora, que slides fofos. Ah, obrigada. Dessa vez eu me esforcei nos slides. Obrigada. Professora, tarefa de casa, pode pegar algumas informações desses slides? Gente, devem, ok? Quem ainda não entregou, deve fazer notas e realmente fazer o resumo com base nisso que eu tô falando, tá? Se eu vou postar os slides no Google Classroom, com certeza, pode esperar que eu vou postar sim. Gente, então... Você também vai disponibilizar a aula, né? Sim, eu vou disponibilizar a aula e os slides, tá? Gente, sempre que eu faço algum material aqui, eu disponibilizo tudinho lá no Google Sala de Aula, tá bom? Praça 11, Rio de Janeiro, início do século XX, ou seja, um pouquinho depois do Chorinho. O quintal de Tia Seata, como eu falei para vocês, no coração do centro carioca, nós estamos falando de Rio de Janeiro, era o reduto da música, da fé e da resistência. Resistência por quê? Porque eu já falei para vocês, a questão da cultura negra, né? Então, eles queriam fazer com que essa cultura se perpetuasse. Lembra que eu falei para vocês na aula do choro também que o samba não era tão bem visto, né? Justamente por isso. Primeiro, pelo preconceito, né, gente? A cor da pele. Segundo, pelo preconceito contra a cultura afro, também era muito forte, né? Então, esses quintais funcionavam como resistência mesmo. Em suas casas, em sua casa, na casa da Tia Seata, né? Grandes compositores do Rio de Janeiro se juntavam aos moradores da Pequena África, que era o bairro lá que a maioria dessas pessoas se juntaram, para festejarem, cantarem e dançarem samba de roda. Lembrando que isso nós estamos falando do início do samba em geral, tá? O Partido Alto é um tipo de samba, então é natural que o início dele seja aliado àquele samba geral. Foi naquele quintal festivo que Donga compôs pelo telefone, 1916, e olha que interessante, 1917 o Pixinguinha vai compor Carinhoso. Ou seja, esse processo está acontecendo simultaneamente, né? Ok. Lembrando que também, gente, o samba de partido alto, ele é um tipo de samba como o samba enredo é para as escolas de samba, o samba de partido alto já tinha essa maior proximidade com a festança, com os quintais, com essas comemorações. O samba enredo era mais voltado para a competição das escolas de samba, o samba de partido alto já era mais nesse sentido, tá? Então, para frente, nós temos que, no final do século XIX, nós temos um fato muito importante aí, ó, a abolição da escravatura, que vai acontecer logo depois. Muitos negros baianos, alforriados ou libertos, vieram para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, tá? Então, eles foram procurar trabalho, fugir também um pouco da perseguição que estava acontecendo em Salvador, e começaram a montar esses pequenos grupos, né? E aí o negócio popularizou dessa forma. E aí nós temos vários fatos aqui que ele fala, como a crise do café, né? Tudo isso são coisas que vocês podem estar se aprofundando depois. Gente, é interessante perceber o quanto a história ela é fluida. Não é um negócio assim, aconteceu no passado e pronto, acabou. Eu sempre bato nessa tecla com vocês, porque se a gente quer entender a cultura de um povo, se a gente quer entender o que nós somos hoje como sociedade, nós precisamos voltar lá atrás e entender o que aconteceu, que fatos foram esses que influenciaram para que a gente se desenvolvesse da forma que a gente se desenvolveu e para que a gente tivesse o tipo de música que a gente tem hoje. O resultado de samba, de pagode que a gente conhece hoje foi uma mistura e uma mudança ao longo dos anos. Mas como que isso tudo começou? O que desencadeou isso? Se a gente for olhar para o aspecto da pandemia, por exemplo, como as coisas hoje em dia
correm, né, de uma forma maior devido à comunicação e tudo que a gente tem, a gente já consegue sentir alguns efeitos da pandemia, mas isso é um acontecimento histórico que vai marcar a vida das próximas gerações. Então, por isso que eu acho interessante a gente pensar na história como um todo, um contexto, uma parte da nossa vivência como seres humanos também, tá? E a história do samba não é diferente, porque, como eu já falei para vocês, tem muito a ver com a cultura negra trazida pelos africanos, né? E aí, essa miscigenação com a cultura indígena, e eu vou falar mais um pouquinho agora mais para frente, que vocês vão entender. Esse site aqui eu coloquei para vocês darem uma olhadinha, tá? Sobre a importância dessas tias. E vocês entenderem o que elas estão fazendo nesse contexto de surgimento do samba. Se vocês puderem dar uma olhadinha aqui, depois, nesse slide, eu agradeço, tá? Porque eu não vou conseguir passar com vocês. Então, o samba de partido alto, ele é semelhante ao repente nordestino, mas isso em bases de comparação, tá? Vamos ouvir um pedacinho de um repente para vocês entenderem como é que funciona isso. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Eu posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho. Se eu preciso, ela ajuda. Não faz nenhum empecilho. Minha sogra de verdade, com toda sinceridade, me trata como seu filho. Eu gosto da minha sogra, quanto mais longe melhor. Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó. Se sogra for companheira, aí eu digo com uma alegria, me deixa vivendo. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira. Essa é uma dupla de repente, Caju e Castanha, muito famosa, assim, quando eu era menor, bem, né, antes da adolescência, um pouquinho. Mas isso é um exemplo típico do que é do quanto o repente nordestino, que é um outro tipo de música, se assemelha com o partido alto. Porque o partido alto também parte de um refrão. No caso aqui, não faz... A minha sogra não é santa, porque ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra não é... Agora aqui ele já tá com os versos improvisados, tá? O samba de partido alto parte dessa mesma constituição. E também tem os seus inícios no samba raiado ou chula, que é um dos primórdios do partido alto. Não sei se vocês vão se lembrar, mas essa foi uma das músicas que passou no documentário lá que eu passei para vocês sobre o choro, tá? Essa é uma parceria do Donga, aquele que compôs pelo telefone, Pixinguinha e João da Baiana. Marcado como sendo o primeiro partido alto. De papo é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia, o que era namorado, uma dama de elalá. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Samba ioiô, samba... Depois vocês ouçam melhor, tá? Com mais calma, quando vocês estiverem revisando essa aula. E agora eu gostaria de passar para vocês alguns trechos sobre um documentário que eu não passei para vocês, mas eu coloquei lá na lista de referências. O documentário se chama Partideiros, tá? Era tocado por padrinhos, cavaquinhos, violão,
Samba de partido alto é assim. Olha só o que eu falei para vocês. A questão da dança está muito ligada à música, né? Ele relatou para gente que o começo disso tudo era instrumental. Depois foi que as coisas foram se desenvolvendo de uma melhor forma. Gente, alguém me perguntou aqui se quem já fez precisa fazer novamente o resumo. Não é necessário, tá? Essa aula aqui é um complemento, é uma sequência e tudo mais. Se você entregou antes, o objetivo era exatamente esse, vocês terem vocês fazerem uma pesquisa, terem uma percepção, fazerem esse resumo. Aí, mesmo assim, eu peço que vocês tomem nota, porque isso é importante para vocês entenderem a história da cultura, da música do país, tá? Isso vai ser importante para vocês em outras disciplinas, no Enem, vocês vão ver. Então, assim, não é necessário repetir o resumo se você já entregou. Olhe pros meus pés, vá por mim. Samba de partido alto é assim. Olhem pros meus pés, vá por mim. Demora pouco na roda, convida outro a sambar. Não deve fugir do certo, evitando crítica. Sabem por quê? Partido alto nada mais, nada menos é que a chula raiada. Estão ouvindo? Chula raiada foi aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, em parceria com o Donga, o Pixinguinha e o João da Baiana, tá? Entretanto, que nos primórdios Olá, tem... Arthur. Oi? Eu queria te contar uma curiosidade que aconteceu comigo quando eu fui assistir aquele vídeo, né, do Xinguinha. Aí, eu tava lá na minha avó, e aí eu tava escutando lá na sala. Minha avó, ela adora o forró. Ela é nordestina. Ela não pode escutar, ela tem Alzheimer. Ela não pode escutar que ela já começa a dançar. Aí, ela gosta assim muito de música brasileira. Quando eu soltei o vídeo, ela escutou e já começou a dançar já. Falou, não tá ouvindo essa música, meu Deus. É a coisa mais fofinha do universo. Eu até filmei. Depois, quando for passar essa pandemia, eu vou te mostrar. Ótimo. Gente, não tem jeito, né? As pessoas, os nossos ancestrais, sempre vão gostar muito disso, porque faz parte da vivência que eles tiveram, né? Da infância deles e tudo mais. Muito interessante seu relato, Arthur. Do Partido Alto era chula, que não tinha letra, era tão somente o solo de instrumentações. Pandeiro sem batinela, prato na falta do reco-reco, palmas de mão, flauta, eram os instrumentos adequados para o caso. Perceberam? Pandeiro sem platinela, prato que eles usavam como reco-reco, em um dos documentários que eu passei para vocês tem isso também, cavaquinho, flauta. Ele falou no começo aí que não tinha bumbo, porque hoje em dia, quando a gente vai formar uma roda de samba, tem vários outros instrumentos, mas ele está falando do iníciozinho, como é que era. Sapateado. Agora, o Partido Alto é a chula raiada. E então, eu apresento como exemplo o seguinte, sou partideiro famoso. Sou partideiro famoso, inspiração me irradia. Ok, eu vou ir passando os trechinhos para vocês. Aonde que eu coloquei o trem, Jesus? Ah, tá aqui. Gente, então, essa foto aqui que eu coloquei é de um grande partideiro também, o Candeia, que ele próprio aparece fazendo aquele documentário que eu passei para vocês. O Partido Alto surge, então, no início do século XX, como já falei, como uma variação do samba, tá? Então, ele é uma das ramificações, tem vários tipos de samba, samba-canção, samba-choro, samba de partido alto, samba enredo, tem
vários tipos de samba, o partido alto é um deles. E antigamente, né, nos primórdios ali, veio da batucada, e depois foi se desenvolvendo a tal ponto, né, que chegou aí no partido alto que a gente conhece. Gente, esse aqui é o link desse documentário que a gente está vendo agora, que tem muitas informações importantes, então depois, se puderem, dê uma olhadinha nele aí. Quando a gente vai falar da definição exata, né, correta do partido alto, de acordo com a Enciclopédia da Música Brasileira, samba de partido alto é um gênero do samba surgido no início do século XX, conciliando formas antigas, partido alto baiano, a chula raiada, no caso que nós comentamos que foi o primeiro tipo de partido alto, e modernas do samba batuque, desde os versos improvisados, a tendência de estruturação em forma fixa de canção. Por que que isso é tão importante? Porque essa é a principal característica quando se fala de samba de partido alto. Gente, o samba de partido alto, no início, era um samba improvisado, tá? Então, a gente tinha um verso principal e os músicos faziam desafios entre si. Um cantava, improvisando, inventando na hora, e aí ele puxava o refrão. O refrão todo mundo cantava. E aí outra pessoa era desafiada a fazer os versos ali na hora mesmo, compunha os versos, né, cantava já, e aí depois puxava o refrão novamente. O refrão é uma forma de elo, né, de unificar e dizer que o seu improviso acabou. Você termina de fazer a rima, aí você já chama para o refrão que todo mundo canta junto. Aí, no meio disso, nós temos as baianas dançando. Imagina toda aquela cena, tá? Um negócio bem, bem bacana. E aí, inicialmente, nós tínhamos essa característica da improvisação. O partido alto se desenvolveu a tal ponto que, hoje em dia, se a gente for pegar uma música de partido alto, ela é uma música normal mesmo, com vários versos já estabelecidos e já definidos. Mas começou como improvisação, tá? Na instrumentação atual, nós temos aí cavaquinho, prato, chocalho, atabaque, tantã, reco-reco, pandeiro, agogô, tamborim, surdo e violão. Eu queria mostrar para vocês entenderem a diferença rítmica entre um samba e outro, tá? Vou pegar os 3 primeiros, olha só. O samba das escolas de samba. A gente fez o samba enredo, né? O samba que a gente faz no carnaval, que as escolas de samba costumam fazer. O samba enredo que a rapaziada apresentou aí. O samba de break é um samba que quem fazia muito era Moraes Moreira. É aquele samba que tem aquelas paradinhas, aquelas cadências sempre quebradas. Samba de break, esse próximo. E agora o samba de partido alto. Samba partido alto, que é um samba que a gente já faz agora, que está sendo tocado e que se aproxima mais das origens africanas, batuque africano. Estão vendo? Tudo que a gente já conversou até agora. Partido alto. Como o samba de partido alto é diferente, dá uma diferença tremenda. Eu estou aqui com um pandeiro, né, para exemplificar para vocês. Nós temos que o samba corrido. Esse é o samba corrido. O samba de partido alto.
Então ele tem esse tum tá tá tum 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 tá tum 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 tá tá tum 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 tá, que é o do agogô, né? Se a gente for pensar no instrumento agogô, a gente fica com esse ritmo o tempo inteiro. O samba de partido alto, ele é mais quebradinho, ele já é um pouco mais malemolente, mais dançante, relembra um pouco o batuque africano mesmo. Bacana, né? Depois vocês podem, esse é mais um dos vídeos que eu coloquei aqui nos slides, vocês podem olhar com mais atenção, tá? Nos primórdios, o samba tinha a primeira parte e o restante era improvisado. Como eu falei para vocês, hoje em dia nós temos que o partido alto, se você pega uma música de partido alto gravada por Martinho da Vila, por exemplo, ele vai cantar basicamente tudo memorizado. Por quê? Porque hoje em dia não tem mais essa característica de competição. A não ser quando nós estamos em uma roda de samba e os músicos costumam fazer isso, os cantores, tá? Gente, outra característica que eu acho que compensa demais falar com vocês é a questão do canto responsivo. Prestem atenção nessa parte aqui do documentário que eu passei para vocês. Tá nos 10 minutos e 30. Bora lá. Eu vou chorar, meu bem, mas eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou, diz. Ao romper, mas eu... Perceberam? Que interessante. O cantor faz a chamada e, no caso, todo mundo responde. Isso não é por acaso, tá, gente? Isso é porque, para eles, tem um significado espiritual muito importante. Esse final de semana, eu tive a oportunidade de gravar os backing vocals de um CD afro, né, de um cantor goiano, e ele estava me explicando exatamente essa característica. Para eles, faz parte daquilo que eles cultuam, né, no candomblé. E aí, isso reflete de tal forma na música. Para eles é importante ter essa figura de pergunta-resposta, os versos serem quadrados, sempre não pode ser número ímpar, tem que ser número par. Isso para eles tem uma simbologia. Isso é tão interessante quando a gente vai analisar, né? Não existe só o nosso tipo de cultura, gente. Olha o tanto de coisa que tem e a gente às vezes desconhece, né? Eu, por exemplo, desse detalhe eu não sabia. Eu sabia que isso é muito comum no samba, mas eu não entendia o porquê. Aí tem essas heranças aí, no caso, na espiritualidade, tá? E aí nós temos aqui os grandes nomes do Partido Alto, né? Candeia, Paulo da Portela, Wilson Moreira. Vale ressaltar essas 3 mulheres lindas, maravilhosas aqui, ó. Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, tem outra que eu esqueci de colocar aqui, mas tem outra também que vocês podem estar se aprofundando aí nas pesquisas, porque que é interessante, gente, do papel da mulher nesse contexto, né? A mulher já se empoderando aí nesse caso, né? Como cantora, como partideira, como aquela que disputa nas rodas de samba, uma coisa assim, um pouco mais democrática, né, do que a gente está acostumado. E agora eu vou finalizar com essa citação que eu achei fantástica, que descreve bem aquilo que a gente, como músico do samba, passa. Olha só, o samba tem hoje muitos compromissos que reduzem a criatividade dos sambistas aos limites ditados pelo grande espetáculo. Ou seja, quando você tem que apresentar um show, você não tem espaço para a sua criatividade, você não tem espaço para inventar, improvisar ali. Tem que ser muito padronizadinho. No partido, porém, tudo acontece de um jeito mais espontâneo, pois por isso sempre haverá partideiros. E o verso de improviso ou não refletirá as verdades sentidas na alma de cada um. Porque a música, tal como qualquer expressão, né, de arte, ela fala aquilo que está dentro. O Partido Alto não é diferente. Agora eu vou ir para as perguntas de vocês rapidinho, porque hoje eu me excedi no tempo. Deixa eu ver o que eu não vi aqui.
Professora, tem uma versão dessa música com o grupo Revelação. Olha, não sei, mas pode ser que tenha sim. Se você encontrar essa versão, você pode me mandar, Camila, por favor? Que não saiu nenhum, gente? Eu acho que eles não sabem o que é gogô. Eles